Paola Cuenca, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde para você também, Jesus. Paola, vamos começar por uma curiosidade que muitos brasileiros têm e a gente aqui em Brasília quer saber como está sendo essa questão da segurança, como foi o reforço adotado pela Secretaria de Segurança Pública daqui do Distrito Federal. Aliás, não é só a Secretaria de Segurança do DF, são vários órgãos envolvidos. Queria que você contasse para a gente todos os detalhes. Pois é, Jesus, a gente tem um reforço de segurança nunca antes visto no Supremo Tribunal Federal para esse julgamento. E olha que a gente já viu muito reforço de segurança depois dos ataques do dia 8 de janeiro de 2023. Mas agora, de fato, é uma situação excepcional. Para começar essa leva de curiosidades de toda a preparação do STF, a gente já tem desde o dia 21 de agosto 30 policiais judiciais, ou seja, policiais que trabalham para o Poder Judiciário, tribunais de outros estados, dormindo alojados ali mesmo no STF para ficarem de prontidão caso seja necessário agir ali rapidamente. Esses policiais judiciais, eles vão continuar de fato alojados ali dentro do STF para cumprir todo o trabalho que for necessário, caso haja alguma ameaça, algum tipo de manifestação que se torne violenta ou algo desse tipo. Além disso, a gente tem outras dezenas de policiais judiciais daqui do Distrito Federal que atuam para os órgãos da Justiça Federal e que eles também estão de sobreaviso, podendo ser acionados a qualquer momento. Mas a gente não está falando só da Polícia Judicial. O Supremo Tribunal Federal fechou uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal para se montar um grande plano de segurança. E dentro desse plano, a gente também vê policiais militares já posicionados a partir desta segunda-feira ali na frente do Supremo Tribunal Federal, com todas as grades. Amanhã a Praça dos Três Poderes vai ficar fechada para pedestres poderem passar por ali. Vão ter que apresentar a sua identificação, falar com as autoridades, com os policiais, do porquê estão transitando ali por aquela região, mas a gente também vai ver policiais a partir dessa terça-feira, no dia do julgamento, da Tropa de Choque, do BOPE e também do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. A gente vai ter todas essas polícias integradas trabalhando, alguns oficiais em sobreaviso, podendo ser acionados a qualquer momento, mas ali na região do Supremo, a gente tem, por exemplo, um bosque que fica bem ao lado do Supremo Tribunal Federal, chamado Bosque dos Constituintes. Lá também vão ter alguns homens da Tropa de Choque já posicionados, caso seja necessário dar uma resposta muito rápida, já vão estar por ali. Além desses reforços de viaturas, de policiais que vão fazer todo o policiamento das vias de acesso, lembrando que nenhuma rua, nenhuma via de acesso vai ser fechada para o tribunal, mas vai ter um grande policiamento, a gente também vai ter um apoio tecnológico para esse julgamento. Drones térmicos vão ser utilizados para fazer todo o monitoramento ali da região da Praça dos Três Poderes, do Supremo Tribunal Federal, durante a noite. A gente está vendo aí como é que é a visão da Praça dos Três Poderes, ou seja, é muito escura essa praça porque a gente não tem uma iluminação no meio da praça, logo é muito escuro. E daí, para saber se tem pessoas transitando, vão utilizar esses drones térmicos que, olha, mostram que tem ali um calor, uma pessoa andando, mesmo em meio àquele escuro total da praça. Esses drones vão ser utilizados principalmente das 10 horas da noite às 4 horas da manhã, também para fazer todo esse monitoramento e também verificar o movimento ali em volta, as pessoas que estão transitando, tudo que está acontecendo, ou seja, a gente tem um trabalho já que acontece há semanas com policiais que já estão aqui, judiciais, que estão alojados no Supremo, tem esse reforço com outras polícias, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, tem o trabalho tecnológico e também o trabalho de inteligência, porque foi montada uma célula integrada de inteligência na sede da Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, em que os policiais vão estar em contato ali o tempo todo, trocando informações, checando redes sociais, ver se tem alguma manifestação, algum tipo de atitude que seja suspeita sendo marcada, sendo comentada pelas redes sociais, ainda que a gente não tenha manifestações oficiais agendadas. Todo o cuidado está sendo tomado para evitar que algum tipo de situação violenta possa vir a acontecer por conta desse julgamento. Jesus. Paola, curioso você trazer esse detalhe dos policiais judiciais, talvez isso não seja tão comum para quem é de fora e nos assiste, né? O pessoal está acostumado até com guardas civis metropolitanos, que é algo que a gente não tem aqui no Distrito Federal, mas principalmente Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal.
mas aqui a gente tem, de fato, os policiais judiciais que atuam especificamente nos órgãos judiciais. Alguns ficam lotados ali no Supremo Tribunal Federal, outros ficam no Supremo Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e por aí vai. Todos esses, então, né, Paulo, pelo que você está contando para a gente, estão direcionados para o STF para reforçar ao máximo a segurança ali. E, de fato, um interesse total, né, aqui em Brasília, no Brasil inteiro, sobre esse julgamento, inclusive com muitas pessoas que se inscreveram, né, Paola? A gente já falou sobre isso aqui, eu queria que a gente trouxesse novamente esse fato aqui para a gente abordar nessa edição do Poder Expresso. Afinal de contas, muitas inscrições, centenas, milhares de pessoas, você vai dizer para a gente o número aproximado, que querem acompanhar, querem estar ali no local onde os ministros vão decidir o futuro, né, o que deve acontecer com o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros réus desse núcleo crucial da chamada trama golpista, né? Pois é, depois que o Supremo Tribunal Federal abriu primeiro aquele credenciamento para nós, da imprensa, podermos dizer qual era a equipe que queria ir lá fazer a cobertura desse julgamento, também foi aberto durante 2 dias só para a população em geral, quem quisesse acompanhar esse julgamento da ação penal de Jair Bolsonaro e outros 7 réus que fazem parte desse núcleo 1 da trama golpista. E nesses 2 dias somente, o Supremo Tribunal Federal recebeu 3.357 inscrições de pessoas interessadas em acompanhar esse procedimento. E daí a gente tem que lembrar, esse é um julgamento de repercussão internacional, é um julgamento histórico porque a gente está falando de um ex-presidente da República no banco dos réus, a gente está falando da primeira vez que o crime de golpe de Estado vai ser aplicado dentro de um julgamento, também a primeira vez que militares de alta patente, generais, também sentam no banco dos réus por conta dessa acusação de tentativa de golpe de Estado, além dos outros crimes que estão ali colocados, como organização criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado. Então, é um julgamento histórico e que, claro, atrai tanto atenção de quem é apoiador, por exemplo, dos réus que estão ali colocados, mas também de estudantes de direito que estão aqui, principalmente também na capital federal, para acompanhar esse procedimento, pessoas ligadas à área, também políticos ligados à área de ciência política. É de fato um julgamento histórico, houve toda essa tensão, mas o que acontece é, a sala de sessões da primeira turma, que é o local onde vai ser realizado esse julgamento, porque a gente já bateu nessa tecla várias vezes, né? O julgamento não acontece no plenário, mas na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ali é um espaço pequeno, reduzido, e por isso só cabem 150 pessoas nas cadeiras que já estão posicionadas. Nós, da imprensa, por exemplo, vamos sentar em cadeiras que vão ser colocadas ali na hora, aquelas cadeirinhas extras ali de plástico que vão ser colocadas dentro de uma área ali no local, porque as cadeiras do próprio espaço da sala de sessões são apenas 150. E com isso o Supremo decidiu fazer até uma espécie de rodízio. As 1.200 pessoas que se inscreveram vão poder, então, ter acesso ao julgamento, mas em turnos, ou seja, se eu tivesse me inscrito, não sendo jornalista, eu não ia acompanhar todos os dias, mas o Supremo fez divisões. Então tem pessoas que vão poder assistir na primeira sessão, que é na manhã dessa terça-feira, outra leva de pessoas vão poder acompanhar na tarde dessa também terça-feira, depois na manhã de quarta, e com isso a gente deve chegar aí a 1.200 pessoas que vão poder atender, de fato ter esse pedido, na verdade, atendido. E enquanto jornalistas, 501 profissionais credenciados, e quando eu falo de repercussão internacional não é à toa, porque 45 jornalistas que foram credenciados são de veículos estrangeiros. Então, como a gente já está habituado a ver nas últimas semanas o próprio caso de Bolsonaro repercutindo em outros veículos, como Washington Post, New York Times, The Economist, que foi a capa da semana passada, né, da revista, a gente também vai ver todo o andamento deste julgamento em outros veículos estrangeiros, porque os profissionais estão credenciados para acompanhar aqui presencialmente no STF. Paola, Jair Bolsonaro vai estar presente? Não vai estar presente, viu? Os aliados de Jair Bolsonaro, de fato, confirmaram que o ex-presidente não vai estar ali, sentadinho também, na sala de sessões da primeira turma para acompanhar. O ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhou aquele processo de análise do aceite ou não da denúncia que foi entregue pela PGR ao STF. O ex-presidente foi até ali, foi o único réu
que foi nesse processo, sentou na primeira fileira, ficou de fato ali de frente para os ministros, na primeira fileira da sala de sessões da primeira turma, isso excluído as imagens que a gente está vendo agora, que é do interrogatório dos réus. Nesse momento, Bolsonaro tinha a obrigação de estar lá. Estou comentando que ali no processo de análise da denúncia, julgamento da denúncia, ele foi mesmo sem ter essa obrigação. Agora, no julgamento, é a mesma situação. Os réus não têm obrigação de comparecer, então estava essa expectativa se Jair Bolsonaro iria acompanhar ou não, ele tinha uma vontade de ir para esse procedimento, também mais uma vez sentar ali de frente a frente aos ministros, acompanhar todo esse processo, mas ele vai então de fato escutar as orientações dos advogados, da equipe de defesa dele, e não vai comparecer presencialmente. Por estar em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, há quase um mês, Jair Bolsonaro, de toda forma, para ir até o tribunal, acompanhar o procedimento, precisaria fazer uma solicitação ao ministro Alexandre de Moraes, porque então ele teria que ter essa autorização para deixar a prisão domiciliar para acompanhar o julgamento. Nenhum pedido foi protocolado até esse momento e, de fato, os aliados confirmam que Jair Bolsonaro não vai estar ali presencialmente. É até curioso, viu, Jesus, porque até agora a gente só tem a confirmação de um réu que, de fato, vai lá comparecer. Você consegue fazer um chute, talvez, de quem é esse réu que vai ali comparecer? Já está confirmado? Boa pergunta. Seria o Garnier, Paola? Não é Garnier. O ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, a defesa dele me confirmou que ele vai estar presente, sim, durante o julgamento. A gente tem a possibilidade de outro réu também comparecer, o deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o deputado Alexandre Ramagem, mas ele ainda não está confirmado. Pensa sobre ir, ainda está ponderando se de fato vai aparecer presencialmente, mas de fato confirmado a gente só tem o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Todos os outros réus não vão estar ali presencialmente para o procedimento. E como que funciona esse procedimento, Paola? Ali agora a apresentação, então, do relatório, o ministro Alexandre de Moraes, ele vai explicar ali para os demais integrantes da primeira turma tudo que ele acha, a conclusão ou as conclusões dele em relação a essa suposta tentativa de golpe, vai dizer se houve mesmo, não houve, vai dar o seu voto. Tem sustentação oral, ainda cabe sustentação oral, os advogados participam. O que a gente pode falar um pouco sobre a dinâmica do que a gente vai acompanhar nos próximos dias, nessa semana aqui em Brasília? Olha, a gente vai ter um primeiro dia nessa terça-feira, é claro, de muita expectativa, porque é o primeiro dia do julgamento, mas, de fato, falando sobre quais vão ser os posicionamentos dos ministros, os votos a respeito desse assunto, é mais provável que a gente só veja isso ou na quarta ou na próxima semana. E por quê? O julgamento tem todo um rito específico dele. Ele começa com o ministro Alexandre de Moraes, fazendo uma leitura do relatório dessa ação penal, que é um grande resumo de tudo que aconteceu nas etapas processuais desde fevereiro desse ano, quando, de fato, a denúncia da Procuradoria-Geral da República foi aceita e uma ação penal começou a correr dentro do Supremo. Ou seja, o ministro vai trazer, olha, nesse dia a gente teve o aceite da denúncia, por tantos votos, foi considerado tal coisa, nesse sentido a gente teve o depoimento das testemunhas, x testemunhas foram ouvidas, interrogatório dos réus, foi feito tal pedido, um agravo, foi feito um outro recurso, foi feito um outro procedimento, ele tem que fazer um resumo de tudo que aconteceu nessa etapa processual. Nesse sentido, a gente está prevendo aí também algumas horas de fala do ministro, por mais que se trate de um resumo, porque são muitas etapas processuais ao longo desses meses. Ainda que o processo tenha ocorrido de forma bem célere, ainda são muitas etapas. Então, a gente tem primeiro esse resumo por parte do ministro Alexandre de Moraes, para depois haver as sustentações orais, que são os momentos que tanto a acusação quanto a defesa podem ir ali, de fato, sustentar, defender o seu ponto de vista a respeito dessa ação penal, como a última oportunidade para fazer isso. Começa-se com a acusação, com a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral Paulo Gonet é quem fica responsável por essa etapa, ele vai ter 2 horas para, de fato, apresentar todos os argumentos do porquê a Procuradoria-Geral da República pede a condenação desses 8 réus pelos 5 crimes, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. E, na sequência, vai ser a vez dos advogados de defesa também apresentarem todos os argumentos, fazer a defesa do porquê os clientes, os réus,
não são culpados a respeito daquilo que está sendo apontado pela Procuradoria-Geral da República. E daí a gente tem uma sequência que começa por Mauro César Cid, já que ele foi o delator, ele fechou esse acordo de colaboração premiada, fez a delação premiada para o caso, para essa ação penal. Então ele começa ali no processo de defesa e na sequência a gente vai seguir a ordem alfabética. Seguindo essa ordem alfabética, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser o antepenúltimo a poder se defender, ou seja, o sexto réu que vai poder apresentar ali por meio dos advogados a sua defesa. E cada defesa vai ter 1 hora para poder fazer essa sustentação, ou seja, se na PGR a gente já tem 2 horas de acusação, para as defesas 1 hora cada e são 8 réus, só essa parte das sustentações são 10 horas de julgamento. Considerando que o ministro Alexandre de Moraes, na primeira vez que fez um resumo do processo, enfim, para outras etapas, ele já levou cerca de 2 horas, a gente está falando aí de um procedimento que deve durar 12, 14 horas. Então, por isso que há a previsão de que os votos de fato só comecem a ser apresentados ou no final da manhã de quarta-feira ou na próxima semana, porque é passado essas etapas que então a gente vai ver o voto do ministro Alexandre de Moraes, por ser o relator, é o primeiro que vota, e na sequência a gente ouve os votos dos outros ministros da primeira turma. E a gente está falando, né, Paula, de 12 horas brutas, vamos colocar dessa forma, porque isso vai sendo diluído ali entre uma fala, entre uma sustentação oral e outra, vai ter uma intervenção do ministro, ele, no caso do presidente da primeira turma, né, creio eu, né, o ministro Cristiano Zanin, ele vai fazendo uma espécie de intermediação ali, entre aspas, mestre de cerimônias, ele que vai passando a palavra para um, ele que vai passando a palavra para outro, isso acaba levando um tempo também, sem contar os intervalos totalmente necessários, inclusive para aqueles advogados que chegam um certo momento ali, estão com fome, né, Paola, pedem ali para sair, enfim, para almoçar, para jantar, como a gente já viu em sessões, algumas das muitas sessões que a gente já teve aqui. Uma delas em específico chamou muita atenção, o advogado ali, se eu não me engano, do Augusto Heleno, né? Exatamente, o doutor Matheus Milanês. Mas olha, eu vou dizer que como jornalista que também estava cobrindo, e eu tenho o hábito de comer ali de 2 em 2, 3 em 3 horas, eu também estava com bastante sede e fome, porque no momento que a gente está ali dentro da sala de sessões, não pode entrar com garrafa de água, não pode entrar com uma barrinha de cereais, não pode entrar com comida e nem com água. Você tem ali no espaço anterior à sala de sessões, o serviço de água, tem um bebedouro, de fato, você pode ali se hidratar, mas na hora que você está fazendo a cobertura, às vezes são aqueles minutinhos que você sai para beber um copo de água ou ir no banheiro, que às vezes você perde algo muito importante que acontece. Então, de fato, são horas ali que são de julgamento, 4, 5 horas, que você vai nessa toada, sem água, sem comida. Confesso que entendi o doutor quando ele fez esse pedido, de fato, mas foi muito não vou dizer nem inédito, mas foi muito peculiar, né? Inusitado, foi inusitado. Ninguém esperava de fato o que aconteceu, mas de novo, a gente vai ter isso. A sessão começa às 9 horas da manhã, para 1 hora da tarde, volta às 2, segue até às 7 da noite, das 2 às 7, 5 horas. Então, de novo, é um processo realmente muito complexo e também que é desgastante de fato para as partes, mas a gente vai ter dessa vez terça e quarta, intervalo de 1 semana, terça e quarta mais uma vez. Como você falou, uma piscada a gente perde um pedacinho da história com H maiúsculo, né? Que é isso que a gente está vendo ser escrita diante dos nossos olhos aqui, afinal de contas é sim um julgamento histórico, por mais que a gente coloque aqui uma abordagem na medida do possível um pouco mais leve, né, Paola? Né? Mas a gente sabe que o assunto é pesado, é seríssimo, sim, merece toda a nossa atenção, toda a força do jornalismo do SBT News aí, para a gente passar tudo da melhor forma e da forma mais transparente possível para quem nos acompanha aqui diariamente, confia no nosso trabalho. E nesse sentido, Paula, trazendo aqui mais uma atualização, como estamos em relação às visitas a Jair Bolsonaro nessa fase aí de prisão cautelar domiciliar? Olha, Jair Bolsonaro segue recebendo visitas, o ministro Alexandre de Moraes tem autorizado com uma boa celeridade, assim, de forma muito ágil, os pedidos que são apresentados ali dentro do processo, tanto que a gente teve, por exemplo, na semana passada, Jair Bolsonaro se encontrou com uma tabeliã de cartório, enfim, foi um pedido da própria defesa para ajuste de alguns documentos ali do ex-presidente. Nessa segunda-feira a gente teve a senadora Damares Alves, que é aliada de Jair Bolsonaro, enfim, aliada de muitos anos de Jair Bolsonaro,
se encontrou com o presidente. Ela chegou ali na casa dele por volta das 11 horas da manhã, ficou por cerca de 2 horas, bem ali no período do almoço, e depois saiu, não falou com a imprensa, a respeito desse encontro, mas teve esse encontro com o ex-presidente, e a gente ainda deve ter hoje à tarde outro encontro de Jair Bolsonaro com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. E daí foi um pedido realmente aprovado de maneira muito célere. O pedido foi feito pela defesa de Jair Bolsonaro nessa manhã para que Arthur Lira pudesse fazer essa visita, e o ministro Alexandre de Moraes, em poucas horas, determinou que a visita pode ser realizada até às 6 horas da tarde de hoje, ali na residência, onde Jair Bolsonaro cumpre a prisão domiciliar desde o início do mês de agosto. E daí Arthur Lira, cabe a gente destacar, é um político muito influente aqui em Brasília, não é porque ele não está mais na presidência da Câmara dos Deputados que ele não exerce influência, ele exerce sim. O presidente atual da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, foi de fato uma pessoa que foi levada a esse cargo com muita influência de Arthur Lira, foi um escolhido de Arthur Lira para essa sucessão. Então Lira ainda tem muita força política, e Lira também foi um aliado de Bolsonaro lá na campanha em 2022 para a reeleição. Ainda que o presidente da Câmara tenha sido um dos primeiros políticos a reconhecer a perda de Jair Bolsonaro nas urnas e, enfim, dar os parabéns a Lula a respeito da vitória na eleição de 2022, ainda assim, Arthur Lira fez esse apoio lá atrás, então existe essa relação de apoio político entre os dois. O pedido apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro, aceito. Lira, então, vai ser um dos últimos políticos, uma das últimas pessoas a encontrar, de fato, Jair Bolsonaro, antes dele, de fato, começar a ser julgado pelos 5 crimes, incluindo a tentativa de golpe de Estado. Paula Cuenca, muito obrigado pela sua participação aqui no Poder Expresso. Uma excelente semana de muito trabalho para você, minha amiga. Estaremos aqui fazendo toda a cobertura, e é de fato uma cobertura muito complexa, é uma cobertura demandante de fato, mas a gente vai trazer aqui todas as atualizações. Acompanhem a gente aqui no Poder Expresso, na TV, no site, que a gente vai seguir atualizando, toda a equipe bem mobilizada para fazer essa cobertura.